Rui, quero-te agradecer teres vindo ao podcast, estava com muita vontade de gravar contigo. Hoje vou começar pela primeira... Por isso, isto vai ser uma conversa muito informal. Vamos a isso. Não há outra coisa que não trocar ideias. Também tinha dito off que os podcasts são 99% para mim, para perceber como é que pessoas que já atingiram coisas que eu vou atingir, para conseguir aprender com os erros dele. Como dizemos, uma pessoa inteligente aprende com os próprios erros, um sábio aprende com os erros dos outros e um burro nunca aprende. Nunca aprendes. Então eu quero aprender muito contigo, ou quero continuar a aprender contigo. Vou-te fazer a introdução. Desta vez preparei uma introdução. Se tu não validares ou achares que foi mal feita, depois Ok. podes-me corrigir, está bem? Correto, vamos a isso. Bora. Então, hoje temos connosco alguém que dispensa apresentações no ecossistema empresarial português. Rui Pedro Alves é o pai de 2 filhos, o fundador e atual chairman do Grupo Rupial, que reúne empresas de referência como a Quan, especializada em staffing para o setor tecnologia e informação, e o Invoice Express, a primeira software as a service de faturação em Portugal. Sobre a tua liderança, o grupo ultrapassou mais de 20 milhões de faturação e conta com mais de 350 colaboradores. Em 2004, concretizaste mais um ponto de sucesso na tua caminhada, que foi um exit do Invoice Express. 2024. Foi o que eu disse? Disseste 2004. Enganei-me, desculpa. Tinha aqui escrito. Certo. Ok, 2024. É um privilégio ter-te connosco. Vamos falar hoje sobre empreendedorismo, crescimento nos bastidores, escalar as empresas e como é que é a realidade. Minha primeira pergunta para ti. Aos 26 anos, depois de teres tido várias experiências a trabalhar por conta dos outros, vês-te num growth path de tomada de decisão, que é ou vou emigrar, trabalhar para o estrangeiro, ou a minha própria empresa. O intuito disso era puramente financeiro, ou sobretudo financeiro. Eu gostava que puxássemos essa altura em que tu estás a debater-te tomada de decisão e depois dela ter sido dada, que é abrir a empresa, os primeiros passos que vêm a partir daí. Ok. Bem, fizeste bem o teu trabalho de casa. É que foi mesmo isso. Mais ou menos em 2005 estava ali a trabalhar para uma consultora. 2005, 2006, exato, 2006. E às tantas estava na dúvida do que é que ia fazer a seguir. Ou ia lá para fora, ou ia abrir a minha própria empresa. Quando fui lá para fora, a entrevistas de trabalho, a experiência não foi a melhor. Fui para Dublin, para a Irlanda, estava a chover, a entrevista correu muito bem, mas eu não gostei nada do ambiente daquilo. Dublin era muito escuro no inverno, não achei piada aquilo, e apesar de ter recebido uma proposta muito boa, pensei para mim mesmo, ok, o que é que me está a fazer lá para fora? E a única resposta que vinha era dinheiro, e aquilo não me fez absoluto sentido nenhum, porque não fazia sentido, para mim não fazia. Na altura já tinha muitas ferramentas para mim, já tinha muita consciência do que era ser feliz, do que era ser realizado, do que era ter sucesso, e eu não queria só ter sucesso, queria também me sentir realizado e ser feliz no que fazia. E então aquilo não me fez absoluto sentido nenhum. E pensei, tenho 26 anos, agora é a altura certa para lançar a minha empresa. E em janeiro de 2006 experimentei lançar. Na altura, eu não fazia a mínima ideia o que é que ia fazer, não fazia mínima ideia do que era um plano de negócios, do que era a parte financeira, de liderança, de vendas, de negociação, de emitir faturas, não fazia a mínima ideia dessas coisas, mas tinha um amigo meu que me tinha aberto portas, neste caso na Bidu Technologies, para eu ser fornecedor deles. Fornecedor de quê? De staffing, de pessoas. Então eu tive que aprender tudo sobre recrutamento, tive que aprender sobre este negócio, que eu não fazia a mínima ideia de quanto é que se vendia, como é que se vendia, de como é que se contratava as pessoas, de como é que se fazia as entrevistas, de como é que se fazia um anúncio de emprego, todas estas coisas tive que aprender sozinho. E pensei para mim mesmo, ok, se eu vou entrar neste negócio, então pelo menos vou ter que me vender a mim mesmo, como consultor. A minha formação é engenharia de software, é engenharia informática, vou-me vender a mim mesmo como consultor. E assim foi. O primeiro cliente da Rupial, na altura, fui eu. E fui-me vender a quê? Fui vender para o Ministério da Agricultura, como consultor. E os primeiros meses no Ministério da Agricultura foram atribulados, portanto, muito trabalho, mas depois aquilo acalma muito.
diria mesmo que passado um mês e meio aquilo acalmou muito. Função pública. Eu estava como contratado e percebi que tinha ali uma oportunidade de estruturar a minha empresa e começar a fazer entrevistas, começar a fazer anúncios de emprego, começar a perceber como é que eu poderia começar então a ser fornecedor, neste caso da Bidu, e a colocar pessoas na Bidu. Eu nunca tinha trabalhado com vendas, não fui consultor, não fui manager numa consultora, fui apenas um software developer e, portanto, do negócio não percebi muito. Estar no Ministério da Agricultura permitiu-me experimentar. E depois já tinha um mindset de, ok, eu vou usar tudo o que está à minha volta. Tudo o que eu tiver disponível de recursos que eu possa utilizar, eu vou usar. Portanto, eu não estava preocupado se tinha escritório ou não. Eu usei o Ministério da Agricultura como meu escritório. Mas atenção, tu tinhas permissão para o fazer, pediste? Sim, pedi, obviamente. Fiz tudo com consentimento. Nunca fiz nada que fosse... Imoral, exatamente. Por isso, tinha uma ganda lata. Tinha uma ganda lata, isso para, tinha. Para quem está a ouvir, tu basicamente és contratado para uma empresa... Yeah. Estás a receber os primeiros meses, porque eu quando vi esta história achei incrível esta história. Estás a receber, a seguir os próximos meses não tens muito trabalho, tu próprio dizes que os teus colegas estavam a jogar joguinhos no computador porque não havia grande trabalho para fazer. Exatamente. E tu tomas a decisão que é tipo, olha, eu vou abrir a minha empresa, vou aproveitar que estou sem fazer nada e estou a receber, porque estavas a receber, porque és... Já como consultor? Exatamente, como outsourcing. E então falas com eles e dizes assim, olhem companheiros, eu não tenho nada para fazer, começas a ter entrevistas. No próprio Ministério da Agricultura. E acho essa história surreal. E gostava de ainda enfatizar um bocadinho aqui, fazer algumas perguntas, porque a maneira ligeira como tu contas a história não espelha a dificuldade que é esse passo. Porque tu passas entre não saber fazer uma coisa e ser excelente numa coisa, está uma montanha de desafios e um volume muito, muito grande. E tu tomas a decisão que é, vou abrir a minha empresa, não faz a mínima ideia para além da entrega do serviço como construir, mas percebes que precisas de angariar clientes, então vendes-te a ti próprio. Tu, mais tarde, falaste, eu vi que um dos highlights para ti foi adquirir o segundo cliente, que foi a SAP. Eu gostava que tu me fizesse um walkthrough de, ok, tu começas os primeiros recrutamentos, aliás, tu dizes que o primeiro recrutamento foi uma assistente, se não me engano. Não. O primeiro recrutamento foi... primeiro recrutamento que não fosse um developer, foi uma assistente. Sim. Ok. Existe um certo momento na empresa, eu gostava de saber quando é que tu angarias o segundo cliente, tipo, how deep no business, por isso já arrancaste, já tens o teu primeiro cliente que já tinhas, e a certa altura tu percebes que para expandir, para cresceres, e para além, como tu mencionas muito bem, tu estavas 100% dependente de uma source of income. E para quem não está no mundo do empreendedorismo, é um big red flag. Há sempre lados positivos e lados negativos, mas ter 100% do teu revenue a vir de um client é um risco. Pronto, é um risco muito, muito grande. Então eu gostava que tu me desse o walkthrough de, no momento em que dizes, ok, agora preciso de mais clientes, e como é que dás os primeiros passos para ir ao mercado e começares a adquirir novos clientes que depois acabas por adquirir a SAP. Exato. A SAP acaba por surgir por referência positiva. Ou seja, o trabalho que eu estava a desenvolver começa-se a ouvir no mercado, sobretudo os developers começam a falar que existe uma consultora diferente no mercado que era a minha, e isso começa-se a espalhar. Até que chega um momento em que há um developer que vai para o SAP e que às tantas diz, eu quero ir, mas quero ir pelo Rupial. Neste caso, que era a antiga, portanto, hoje é a Equan. E é assim que eu entro no SAP. Portanto, eu ainda não tinha força comercial, eu ainda não tinha comerciais a trabalhar comigo, mas descubro que é assim que começa a entrar, por referência positiva de outros developers. E posso dizer que depois, dentro do SAP, começamos a crescer. Depois de abrir o cliente, começam a surgir oportunidades, e aí é nós preenchermos essas oportunidades. É mais simples. Aumentar o LTV ao mesmo cliente, mas consegue estar a vender muito mais serviços. Exatamente. Mais pessoas lá, naquele caso. Mais tarde é que surge a necessidade de eu começar a desenvolver a minha própria equipa e... De vendas? De vendas. E anos mais tarde começo a perceber que preciso especializar
muitos anos mais tarde, preciso especializar não só em vendas, como no recrutamento, como na retenção de pessoas internas. Só para ter uma noção, quantos anos mais tarde, desde que arrancas, é que tu dizes, ok, let's assemble a sales team? A sales team, pá, provavelmente uns 4 anos depois. E nesses 4 anos... Incrível, não é? É muito... Porque eu tenho-te como uma pessoa muito cuidadosa financeiramente, ok? E era isso. Aliás, tu já mencionaste publicamente que fizeste um esforço muito grande para ter dinheiro para tipo de 10 meses ou um ano, que seja. Não, eu tinha esforço financeiro porque o meu negócio tem uma característica, é um negócio que cash flow muito baixo. Portanto, eu sempre tive problemas de cash flow porque o meu negócio, como nós vendíamos muitas vezes a 60 e a 90 dias e tínhamos que pagar os salários à cabeça, significava que havia ali um gap muito grande até ter dinheiro em caixa. E posso dizer que isso só foi ultrapassado já depois de ter 100 e tal pessoas. Sério? A sério. Neste negócio está essa característica. Tu estás sempre a investir para crescer em revenue e crescer em EBITDA, e tens EBITDA, mas depois para converter isso em cash há uma curva muito grande, porque pensa assim, sempre estás a crescer, estás a adiantar salários e tu só vais ter revenue lá para a frente, até que chega um ponto em que já não cresces tão rápido quanto a base que tu tens. Então imagina, se eu tinha 100 pessoas e crescia 30 ao ano, eu já conseguia adiantar esses 30 salários ao ano e o dinheiro que está a entrar já gera cash flow positivo. Mas há ali um ponto de break-even em que enquanto estás a crescer estás sempre negativo. E eu alavancava-me muito na banca. Cheguei a ter mais de 1 milhão de euros na banca em dívida e clientes que me deviam, por exemplo, 800 mil euros e que estavam atrasados. Então aí foi quase como ter uma corda ao pescoço em que se eles não pagassem ou o banco não me financiasse, eu captava. E houve vários momentos, agora em retrospectiva, houve vários momentos em que isso aconteceu, eu não me apercebia do risco na altura, e mesmo hoje, olhando para trás, continuo a achar que tinha soluções, e tinha, mas a verdade é que se olhar para trás, houve ali risco, claro que houve. Mas, então, essa eu não sabia, que tinhas-te alavancado dessa maneira. Hoje em dia não temos qualquer dívida. Ok. E como é que tu geres emocionalmente? Aliás, eu estava aqui a procurar porque tu disseste que um dos 4 pilares necessários para um negócio, um deles foi maturidade emocional. Okay? Tu definiste como paciência, saber ter as pessoas certas, aprender, maturidade emocional. Como é que tu lidas? Por isso, começaste aos 26, a sales team, que aos 30 e pouco estás endividado de 800 mil euros. Não, foi mais tarde, mas, Ok. Mas aí já estava no caminho, Ok. aí já estava. Mas estava nos teus 30. Sim, nos meus 30. Ok. E como é que... Já eras pai nessa altura? Não. Ok. Achas que isso foi... Eu gostava de perceber qual é que o teu mental state e explico-te o porquê de eu estar a ir atrás. Eu sou muito adverso à dívida. Okay? Eu pessoalmente, pois cada um gera o seu negócio como quer, Claro. e também existe negócios e negócios. Negócios que produzem cash flow day one, negócios que não produzem. Exatamente. Mas eu não gosto de ver nada a ninguém. Okay? Claro. E sei que isso ia me pôr num mental state, pelo menos na fase em que estou, que eu não sei se ia conseguir produzir to my top of my capabilities, por saber que tenho essa dívida para com alguém grande, que se acontecer alguma coisa vai pôr em risco o meu negócio, vai pôr em risco as pessoas. As pessoas não são números, são pessoas que têm famílias, que recebem salários, que se nós falharmos com elas, a linha que se abre, a teia das famílias impactadas é muito, muito grande. Claro, então que sim. eu queria perceber qual é que era o teu mental state naquele momento. Ou seja, vamos lá ver uma coisa. Da minha perspectiva, o risco era mínimo, porque eu pensava, se estou a faturar 4 milhões de euros, ter 1 milhão de euros em dívida, eu no limite consegui buscar mais para colmatar isto. Mas a dívida era sempre alavancada sobre faturas, era factoring, sobre a faturação, e a faturação era sempre sobre grandes clientes. E esses clientes pagam. Há um grande grau de certeza que esses clientes pagam. E pagaram. Portanto, esse não era o tema. A dívida acontece, neste caso, porque eu estou-me a alavancar. A diferença foi, podia ter tido um investidor externo. Estávamos a falar disso há pouco.
Podia ter tido um investidor externo a pôr lá 1 milhão de euros, mas eu teria dado equity. A diferença aqui foi, não deu 1 milhão de euros de equity, mas deu 1 milhão de euros de dívida. Eu tive que pagar essa dívida ao banco. E esse foi um trade-off que eu escolhi ter, porque esse era o risco que eu via. Portanto, a mim nunca teve em causa eu pagar salários ou pôr em causa as famílias dos meus colaboradores. Isso para mim também não passa pela cabeça sequer. Não há esse risco comigo. Eu não corro esse risco. Mas a verdade é, houve um risco ali numa determinada altura porque houve um cliente que não estava a pagar. E esse cliente, que era os 800 mil euros. Quanto tempo de atraso lembras-te? Lembro-me, era uns 3 meses de atraso. Qual é que é o tipo de pressão que tu tentas fazer nesses momentos? Eu só tive uma jogada possível, que é a equipa de desenvolvimento de software, que era a minha. Eu disse assim, olha, cheguei ao pé deles e disse, olha, meus senhores, vocês estão-me a contar uma história que foi o fundo americano que comprou a empresa, que não está a pôr aqui dinheiro e que estão com problemas de liquidez, etc, etc. E vão ter que dizer ao fundo americano que na segunda-feira 30 pessoas não vão estar aqui a trabalhar. Portanto, meus senhores, têm uma opção. Ou pagam, ou pagam. E guess what? Pagaram. E, portanto, e aí percebi que muitas das histórias que a gente conta sobre cobranças são mesmo isso, são histórias. Porque se tu tiveres alavanca sobre os teus clientes e estás a prestar um serviço e o cliente não te paga, é uma história. O cliente tem que pagar e isso não tem um serviço. E o que eu vejo muitos empresários a fazer, e eu também cometi esse erro, né, muitas vezes, era achar que corria o risco de perder o cliente e depois, como é que eu vou sobreviver? E a verdade é, tu não queres aquele cliente, porque se o cliente não está a pagar... É um cliente tóxico, não te interessa. É um cliente tóxico. E hoje em dia, nós temos uma... E, portanto, lá com esses erros todos nós fomos aprendendo e hoje em dia temos classificação de clientes dentro de casa e só queremos clientes tipo A. Os que são C e D estão na lista para sair. Mas sobre essa classificação, acho que eu também tenho essa classificação dentro da Scalabs, mas eu só me permito essa classificação porque tenho uma máquina de angariação de clientes que produz, para teres uma noção, é completamente independente de mim, do CEO. Aliás, eu defino o sucesso. Uma empresa, para mim, de sucesso é uma empresa que A, não depende do founder e que B, consegue crescer sem o founder. Okay? Founder, CEO, o que lhe quiser chamar. E então, eu desde cedo com o meu sócio e com o Pietro percebemos a importância das vendas. E claro. ao contrário de ti, por exemplo, nós quando começámos... Vocês começaram pelas vendas. Só com vendas. Eu vou-te contar um segredo. Os primeiros, se calhar, 6, 7 pessoas que se juntaram à empresa era só vendas. E era todos os dias a mesma coisa. Cold calling, os dias todos. Em cima, éramos meia dúzia de putos, às vezes íamos para as reuniões sem t-shirt, só mesmo chamadas. Depois, claro, vais ganhando a maturidade, vais desenvolvendo, vais... o que seja. Mas hoje em dia nós também temos isso. Nós rapidamente percebemos que tu não queres trabalhar com qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que te pague, que tu tens de definir bem o teu ICP, o teu Ideal Customer Profile. E nós definimos em vários perfis. Perfis de pagamento, dificuldade de entrega, prospeção de resultados que nós achamos que vamos dar ao cliente. E hoje em dia, com a máquina de vendas, permite-nos, se não acharmos que é um bom fit, nós nem... É tipo, olha, isto não vai ser um bom fit, deixamos ir. E eu gostava de perceber, existe um antes e um depois muito grande, tu tens uma equipa de vendas, certo? Porque permite-te uma liberdade de tomada de decisão muito, muito grande. Sim. Corroboras com isso? Sim, corroboro, claro. E tu disseste, estava-te a ouvir a dizer que quando começaste a ir para as vendas não tinhas qualquer tipo de know-how em vendas. Quanto tempo desde que tu disseste, ok, eu vou dar assemble desta equipa, até teres uma equipa que não dependesse de ti e tu próprio não fosses vamos chamar o diretor comercial? Sim. Eu diria que foi a partir de 2011, 2012, com a entrada daquilo que hoje faz parte do meu board, do Duarte, do Mauriti, sobretudo dessas duas pessoas, que nós começamos a montar aquilo que é hoje a Quan e que a equipa de vendas toda começa a surgir daí. Antes disso houve tentativas de criar uma equipa de comercial, mas falhadas. A partir da entrada do Duarte Fernandes, que hoje é o CEO, e do João Mauriti, que hoje é o COO, nós começamos a montar uma equipa de vendas e começamos a estruturar o negócio muito orientado já à venda. E aí, portanto, o negócio dispara, né? Portanto, aí o negócio alavanca. Também é a minha defesa.
A minha solução para o problema de cash flow da Quan foi construir outro negócio, que era o Invoice Express. E o Invoice Express, a lógica que eu tinha do Invoice Express era esta. Eu não quero depender de uma meia dúzia de clientes, como na Quan. Eu quero ter milhares de clientes. Eu quero ter um negócio onde se eu perder 10 clientes não me afeta nada. E aqui não. Aqui se eu perco um cliente é 25% ou às vezes 30% do negócio que há à vida. Hoje em dia já não é assim. Mas na altura era. Então vamos para o Invoice Express. E no Invoice Express, recorrência, software as a service, nós nem conhecemos os clientes, lidamos com os clientes por e-mail, não damos suporte por telefone, estamos num serviço de nicho que na altura não era um problema, que era a faturação, na altura era tudo desktop, não havia aplicações web, não havia software as a service, literalmente. Quando nós dizemos que fomos os primeiros no modelo software as a service, é porque não havia mesmo ninguém. Meses depois eu lembro que surgiu o PHCFX, mas era um software da PHC feito em Flash, portanto, que hoje em dia já nem existe. Que é Flash? Flash era aquela tecnologia da Adobe muito antiga que dava para fazer aplicações, mas que não era compatível com HTML e CSS. Era uma alternativa. E portanto nós acabamos por ir por aí por uma necessidade própria. Primeiro precisávamos da ferramenta, mas em segundo lugar porque a lógica era virmos a ter milhares de clientes e clientes que pagassem à cabeça. Porque no software as a service é normal que pagasse 1 ano à cabeça ou 2 anos à cabeça, e aí era o contrário, aí era cash flow a mais. Então a necessidade de construir o Invoice Express foi também daí, foi também de eu ter uma contrabalança. Ora, quando eu construo outro negócio, e hoje em dia olho para trás e digo completamente doido, não é? Quer dizer, este já me dava problemas e já me dava dores de cabeça. Solução, montar outro. Pá, e acho que se houve alguma coisa que eu tive mérito foi ter conseguido sobreviver a isso, que é, se construir um negócio é difícil, construir dois é muito difícil. E então, houve aqui, e agora volto ao início, a minha defesa, eu andava sempre a mudar de foco. Ou seja, ora o meu foco estava na Quan, ora o meu foco estava no Invoice, ora o meu foco estava na Quan, ora o meu foco estava no Invoice. E os problemas que a Quan tinha era diferente dos problemas que o Invoice Express tinha. Nós montamos uma equipa de vendas na Quan e depois fomos montar um processo no Invoice Express de vendas que é completamente diferente do da Quan. Os negócios são totalmente diferentes do ponto de vista de, apesar de serem os 2B, 2B, são completamente diferentes da forma de operar. E portanto, eu levei muito tempo. O Bruno Mota, por exemplo, que foi teu convidado aqui, surgiu depois de nós e cresceu muito mais depressa do que eu, porque já tinha know-how, já tinha tudo isso, e nós levamos muito mais tempo. Para teres uma ideia, o Bruno Mota, acho que se não tenho erro, tem 1500 pessoas, fez um excelente trabalho na DevOteam, inicialmente na Bold, e... Já bateu os 100 milhões de faturação anual. É verdade, é uma máquina, o Bruno. Uma máquina. E nós temos 300 pessoas, 350 pessoas. Portanto, são níveis diferentes. Nós somos a tartaruga e se calhar vamos ficar mais longe. As lebres cresceram muito depressa, mas também já saíram algumas do mercado. Portanto, no que diz respeito ao Invoice Express, por exemplo, surge dessa ideia de termos milhares de clientes e não dependermos de meia dúzia de clientes. Esse é provavelmente dos tópicos que eu mais queria falar contigo hoje e foste tu que abriste essa porta. Vou dar uma pequena história. Houve uma altura na minha caminhada empresarial em que eu tinha um negócio que estava em crescimento. Acho que não se pode dizer que estava a correr, estava em crescimento. E o que é que eu decidi? Abrir um segundo. Porque não sabia. E então eu começo a jogar o jogo da balança, que é, se um lado que crescia porque estava a dar a minha atenção, o outro lado ia abaixo, porque não tinha uma estrutura, não tinha uma equipa por trás, não tinha processo, não tinha de longe uma equipa de vendas, tipo, eu era a pessoa das vendas, então eu se metesse atenção numa, a outra caía. E eu rapidamente percebi, e é a minha linha de pensamento hoje, pode mudar mais tarde, como é óbvio, que é, eu não preciso de 10 negócios medianos, eu preciso do sucesso. E a excelência demora tanto volume, horas, é tão difícil ser excelentes em mais do que uma coisa, que eu dedico tudo o que sou a um único veículo, que neste caso é a Scalabs. Tu puxando com a maturidade que tens hoje, eu acho que não vou perguntar se foi uma boa decisão, porque foi a decisão que tu tomaste que te levou onde estás hoje, que é um ponto de sucesso, é um ponto que te deixa feliz, mas vês
a melhor decisão de abrir múltiplas empresas Não. vences resolver os problemas, porque foi o que tu me disseste, estavas com um problema numa empresa e então decidiste, vou abrir uma segunda para me ajudar a não ser. Sim, para não estar dependente disso. Não, claramente não. Claramente estás focado no teu negócio, a fazer crescer o teu negócio é aquilo que eu aconselharia a mim próprio. Embora no meu caso tenha corrido bem, acho que na maioria dos casos corre mal. E tanto é que eu depois mais tarde cheguei a ter vários outros negócios também. Tive uma tentativa de fazer um SaaS de recrutamento, o Talent Falco. Tive várias tentativas de fazer aquilo que hoje em dia é o Clan HR de gestão de férias e não funcionaram. Mas aí já tive a maturidade de perceber, está quieto, para com isto. Estás aborrecido e queres fazer uma coisa nova e estás-te a meter noutra. Portanto, há essa ideia de diversificares negócios é quando já fizeste o teu dinheiro. Há essa ideia de diversificares o teu risco em diferentes negócios é quando já fizeste o teu dinheiro, é quando já realizaste um exit, é quando é para manter o teu dinheiro. Queres fazer riqueza? All in num negócio. Fazer crescer. No momento em que fazes um exit, tu queres manter a riqueza. E aí já faz mais sentido diversificares para dispersares o risco. E hoje em dia eu vejo isso. Agora, é muito tentador tu queres estar em diferentes projetos porque tens diferentes ideias e porque és empreendedor e queres fazer coisas diferentes. Aquilo que paga é a gratificação a longo prazo, não é? Portanto, é retardares. Exatamente. Retardares. Antes de irmos ao exit, é porque eu gosto muito deste ponto aqui, que é... Eu não estou a dizer que é muito ou que é pouco, mas, por exemplo, se eu olhar para... Eu sou empreendedor, acho que este é o meu 6º ano. A Scalelabs está no seu 2º ano. Primeiro ano, nos primeiros 14 meses, fomos de 0 ao 1 milhão. Este ano batemos 1 milhão nos primeiros 6 meses e temos como objetivo agora fazer 1,5 milhão. Por isso o objetivo do ano é 2,5 milhões. E hoje, dia 26 de agosto, tudo indica que vamos conseguir lá chegar. E eu quero-te contar um bocadinho que era... Eu antes da Scalelabs tinha uma outra empresa, okay? Que não era CEO, tinha equity, estava no day-to-day. E eu despedi-me dessa empresa porque eu percebi a necessidade de eu me focar numa coisa a 1000%. E então eu já tinha... Era uma empresa que já faturava. Eu acho que na altura, quando eu saí esse ano, se calhar faturávamos tipo 500 mil euros, que para Portugal 500 mil euros é bom. E então a falar faturação, não é EBITDA, o que seja. Mas isso é uma característica minha que eu trabalho. Se calhar é a característica que eu mais trabalho todos os dias, Rui, que é... Por exemplo, eu trabalho com o meu telefone em airplane mode, longe da minha secretária. Não mexo no meu telefone. Eu estou constantemente a olhar para o meu calendário e perceber o que é uma distração, vamos bloquear. Mesmo, por exemplo, organizar o podcast. Eu não organizei absolutamente nada. Não foi comigo que conversaste. No momento que tu disseste, eu aceito, a minha equipa trata de agendamentos, de tudo. Porque eu percebo, ou eu acredito, que o petróleo só vem a uma profundidade tão lá em baixo, e é aí que grande parte dos empreendedores, de forma geral, se perde. Porque eu acho que o empreendedorismo é um bocado como um T. Tu tens momento em que tens para a profundidade e momento em que estar o pivot. O que é o pivot? O pivot é quando tu percebes que o teu veículo já não vai dar mais, ou não te vai levar, o veículo, a empresa, a oferta, já não te vai levar, levou-te, tipo, estás a brincar às empresas, pegaste nisto, foste até aqui, mas percebes que este veículo nunca vai chegar até aqui e puseste a profundidade toda, então pegas um novo veículo, desculpa o café, e montas um outro veículo. E o que eu tento fazer com a Scalelabs é reinventá-la para este veículo poder ir aos 25 milhões. Bem mais, mas ir muito além. E eu trabalho muito este foco. Isto, e às vezes o pessoal acha que é natural, isto não é nada natural. Não é natural, não. Zero, isto tem que ser trabalhado. E eu gostava, e por isso eu estou a enfatizar porque tu próprio, e atenção, isto é uma aprendizagem que eu levo de ti, tu vais puxando atrás da tua história, apesar de seres uma história de sucesso e que vais continuar a ser, possivelmente, se essa mudança não tivesse sido feita ou se tivesse estado mais foco, podias ter atingido outros resultados. E houve muitas pessoas que não conseguiram fazer, como tu dizes, o estar quieto e que não têm um ponto de sucesso
hoje. Então, queria só enfatizar essa importância. Onde eu te tiro o chapéu, de verdade, eu nunca te disse isto, o que tu criaste com o Invoice Express, eu acho que as pessoas não têm a dimensão da dificuldade do que tu superaste. Eu há uns meses atrás estava, se calhar há um ano, liguei ao founder e CEO da QIFI, que é o Arthur, que é uma empresa brasileira muito, muito grande, e estava a falar com ele sobre software. E agora vamos entrar no Invoice Express. Desculpa, Ok. estava aqui Vamos a isso. no Rampage. Que é, o software é provavelmente os modelos mais sexys de business models Sim, que existe. que existem, que está no top 5% dos mais sexys. Porque primeiro é recurring, por isso recurring quer dizer que todos os meses, todas as semanas, o que seja, a empresa estás a faturar. receber. Por isso tu adquires um cliente e depois trabalhas o LTV do cliente durante muito, muito tempo e não tens problemas, teoricamente, de cash flow. Isto é tudo teórico. A seguir, crias a dependência, que é a coisa mais bonita que existe. Certo. Que é, ele depois de usar o Invoice Express, o custo de sair é muito alto. e ter que montar outra coisa, mesmo que o outro até seja tipo, se calhar 10% mais barato, tipo, o custo da oportunidade de mudar tudo não compensa muitas vezes isto. Por isso, se tiveres uma boa solução, por isso tens recurring, tens a retenção do produto e depois tens o efeito sempre de compound, que é tu adquires o cliente, depois E vai fazer compounding, é mesmo isso. depois vai aumentando e de repente tens 1 milhão em faturação, depois quando tiveres 3 milhões, são 3 milhões de faturação recurring. Por Recurring. isso Todos os anos tens 3 milhões. tu começas o ano, ao contrário de 90% das empresas que têm que preciso de vendas, preciso ir ao ataque, tu começas já com esse bolo. Então, porque isto é o lado sexy. Agora vamos ao lado verdadeiro e é por isso que eu disse que tiro... Da parte do podre. E foi isso que eu estava a falar com o Arthur. E o Arthur disse-me, olha, o software é das coisas mais sexys. E ele disse-me, eu próprio já reuni com muitas pessoas, toda a gente, ele já investigou sobre o nicho, mas a quantidade de pessoas que realmente consegue ter sucesso num software é muito, muito baixa. Porquê? Porque tu estás a competir com empresas, por exemplo, como a Spotify, como a Shopify, que é tipo, tu tens de ter uma ideia que basicamente mais ninguém tem. Depois de teres a ideia, tens de ter uma execução muitíssimo boa. E a seguir tens que conseguir crescer a uma velocidade que amanhã não entre um player que consiga injetar só tipo 10 milhões e captura-te os clientes. E come-te o market share todo. Então, apesar de ser muito, muito sexy, para não falar do capital, que muitas vezes tem que vir por detrás para aquilo acontecer, dos developers estarem lá, para o produto sair alguma coisa minimamente de jeito. Exatamente. Então, eu acho que é aí que eu te tiro o maior chapéu do que eu conheço sobre ti, que é como tu conseguiste pegar em algo que eu sei que é, eu ponho se calhar de 0 a 10 como dificuldade 9 e conseguiste fazer disso num sucesso enquanto tinhas uma outra. Então eu gostava que me fizesse este walkthrough, se estes problemas que eu falei foram problemas que tu viste, e como é que fizeste a volta? Sim. Eu tive a sorte de ter encontrado o nicho certo. Porque pensando que não, a faturação é um nicho que tem muitas características que tu acabaste de escrever, que é quando o cliente entra numa solução de faturação e habitua-se, é difícil sair. Acho que o nosso lifetime value estava nos 3 anos. Portanto, quando um cliente entra, ele sai ao fim de 3 anos e sai porquê? Porque vai à falência. Não é porque vai mudar de software. Portanto, cerca de 60% das pessoas que churnam é porque fecham um negócio. Não é porque mudam de software. E portanto, eu tive a felicidade de ter encontrado esse nicho. Foi a tua primeira tentativa, by the way? Foi. Tipo aquele nicho? Foi. E com planned out foi tipo, eu acho que este nicho é excelente. Não, com planned out foi, eu preciso de uma solução de faturação porque não quero estar a usar o Primavera Express num desktop. Okay. Achava a Primavera, ainda acho horrível. Mas na altura estava muito a aparecer aplicações em Ruby on Rails e eu como geek e como developer queria fazer um produto em Ruby on Rails e surgiu a ideia de nós fazermos aquilo que hoje é o Invoice Express. O difícil
é encontrar o produto com o right product market fit, e o difícil é produzir este produto porque é caro. Precisas de uma equipa de desenvolvimento, vais precisar de front-enders, back-enders, Estava a quality ser pago com assurance. outro negócio, certo? Claro, era a Quan que bancava isto. Durante muitos anos foi a Quan que bancou o crescimento do Invoice Express. E, portanto, eu andava literalmente a jogar com diferentes bolas, em que aquele crescia devagarinho, mas era o suficiente para pagar as contas deste, e este também crescia devagarinho, e ali durante um bocadinho de tempo havia literalmente uma curva de crescimento muito lenta, até que os dois dispararam. Quando tu dizes um bocadinho de tempo, só para eu entender que 1 ano, 2 anos, 3 anos? 3, 4 anos. Pois, porque um bocadinho de tempo um na vida bocadinho do empreendedor não 3, são 2 ou 4 3 anos. dias. Não. 3, 4 anos. E eu lembro-me que até o Invoice Express se pagar a si próprio levou muitos anos. E acho que isso é que é a dificuldade. Porquê? Porque tu não aguentas sem capital externo. E no meu caso, eu tinha a Quan para pagar as contas, e porque eu estava numa idade em que estava ok em não receber tanto dinheiro quanto recebo hoje, por exemplo. Portanto, estava nos meus 30s e estava-me marimando para receber uma pipa de dinheiro. Eu queria era investir e queria era fazer as coisas, e nem sequer houve ali uns anos que nem sequer era a pessoa mais bem paga da empresa, não era? E estava ok com isso. E no caso do software, a dificuldade é essa: encontrar o produto, a equipa certa de desenvolvimento de software, que é muito difícil manter. A equipa de desenvolvimento de software, porque são dos colaboradores mais bem pagos do mercado, estão sempre a ser aliciados para sair, e encontrar ali a sinergia certa entre eles leva tempo. Criar uma equipa de desenvolvimento de software leva meses até eles estarem a produzir 100%, e mesmo assim é preciso estar constantemente a fazer grooming, a podar a árvore. Essa parte é a mais difícil, no meu entender. Porque no momento em que depois tens um produto, às vezes não é sobre o produto ser bom ou mau. Por exemplo, tu disseste uma coisa que eu discordo: tu não precisas de ter uma ideia nova. Faturas não é uma coisa nova. Nós quando entramos no mercado já existiam softwares de faturação. Não havia softwares de faturação no modelo software as a service. Mas hoje em dia existem milhares. Se vais à lista da autoridade tributária, e está lá milhares de softwares de faturação registados. Então não precisas ter uma cena nova, precisas fazer uma coisa melhor do que os teus concorrentes fazem. No nosso caso, o que é que a gente pensou? Ok, nós vamos especializar-nos em empresas de serviços. Empresas que vendem produtos e precisam de inventário e precisam de estoques não são para nós. Empresas de serviços, empresas que vendem online. As que vendem online e precisam de estoques, normalmente os softwares que fazem e-commerce já resolvem isso. Então nós entramos como plugin. E esse é o nosso nicho. E vamos fazer uma coisa muito bem feita, que é faturas. A gente não tem gestão de despesas, a gente não tem uma série de funcionalidades. Para não ser distrações. É aquilo. É aquilo. Foco. Queres emitir faturas de acordo com a autoridade tributária, e não queres ter muitos stresses, e és um empresário que não queres aprender muito sobre contabilidade, usas o nosso produto e garante que consegues emitir uma fatura. E nós ficamos nesse nicho. E portanto, fizemos N experiências com pricing, N experiências de captura de leads, N experiências de retenção, de experiência do cliente. Aquilo foi um laboratório. Foi espetacular nesse aspecto. E até que assistamos na fórmula, e depois o Invoice Express começou a crescer muito sem eu tocar-lhe. Nessa altura, quando o Invoice Express está nesse ponto, eu começo a ficar mais na Quan. E aí começamos a fazer bastantes alterações na Quan. Isso foi para aí uns 6 anos atrás. E começamos a fazer alterações na Quan, que faz a Quan passar das 100 pessoas para as 300 agora. E no Invoice Express aquilo começou a crescer. Entretanto, começam a surgir imensos concorrentes, muitos concorrentes que alguns ultrapassam-nos. O Maloney apareceu e ultrapassou-nos. Concorrentes que traziam outra oferta. Só que eu estava sempre... Este foi o meu pecado. Eu estava sempre dividido. Quando eu estava na Quan, não estava aqui. E achas que foi isso? E tinha equipa aqui, atenção. Só que é diferente. Achas que não dás um double down, e quando tu dizes, por exemplo, que veio outro player e te passou, a quanto disso é que tu atribuis a tua falta de... Não é commit, mas a tua falta de... O facto de teres o teu foco? Completamente. Total. Completamente. Hoje em dia sou muito amigo do Ruben e do Álvaro, e dou-lhes todo o mérito. Eles fizeram um excelente trabalho.
E eu tive demasiado tempo desfocado do Invoice Express. Eu agora posso dizer que desde que houve a aquisição tenho estado praticamente 100% focado no Invoice Express e a outra empresa. As decisões de produto que são tomadas são completamente diferentes daquelas que eram tomadas antes de eu estar focado. Portanto, isso sentiu-se. E fazes compounding de 3, 4, 5 anos, isso sente-se, obviamente. Mas correu bem. Portanto, eu não me estou a queixar. Correu lindamente. Nós continuamos a servir os nossos clientes, continuamos a adquirir clientes, o Invoice Express continua a crescer. Mas já há outros players no mercado neste momento que apareceram e que obviamente tomaram a sua fatia de mercado. E está tudo bem, porque eu fiz dinheiro na mesma. Sabes que tu... Isto é importante eu dizer, eu nunca otimizei para ser o número 1. Nunca. Ok. Nem quero ser o número 1. Eu quero estar debaixo do radar e fazer muito dinheiro. Válido. E tu disseste uma coisa que eu gostei, várias coisas, mas queria puxar atrás quando tu disseste que estavas nos teus 30 e não era a pessoa mais bem paga na empresa e estava tudo ok com isso. Eu gostava de entender, naquela altura, se tu valorizavas mais a caminhada do que a vista, porque agora tu tens a vista. Depois há sempre escalões, tu achas que a montanha é aqui, mas depois há uma mais alta, há sempre. Mas, pure and simple, vendes a empresa, tens um exit, tens a vida muito bem organizada, e eu gostava de perceber, naquela altura, era a vista ou era a caminhada? Porque eu acho que no empreendedorismo não havia vista. Não havia vista. Só havia a caminhada. E era... Aliás, eu acho que se tivesse posto algumas coisas em perspectiva, na altura, que não tivesse a capacidade, porque estava tão embrenhado na operação e no negócio, provavelmente havia decisões que eu não teria tomado. Ou seja, que não tinha ido de cabeça. Porque houve muito stress, houve muita desgaste emocional. Eu olho para fotografias minhas nos meus 30 e estou com pior aspecto do que estou hoje. Muito pior aspecto. Hoje tens bom aspecto. Hoje tenho bom aspecto. Mas na altura estava maltratado, estava mesmo desgastado. Aquilo emocionalmente foi muito desgastante. Foi o preço a pagar. Os meus 30... Abdicaste deles? Não abdiquei, mas... como é que é dizer? Foi os 30 que levei a construir aquilo que estou a viver hoje. E esse foi o preço a pagar. E está ok. Porque eu agora sei que vou levar o resto da minha vida muito bem. Mas foi desgastante. Não te vou mentir. Foi pesado. A palavra certa é esta. Foi pesado. Tu, em 2022, atenção, isto é tudo... ouvi-te dizer isto em público. Por isso, em 2022, tu perdes 60% da faturação. Não, esse foi antes. Desculpa. Esse foi, então eu conto a história. Até chegar a 2022. Aquela história de termos um cliente, obviamente que correu mal. Porque, óbvio, e na altura já não tinha só um cliente, já tinha o SAP. Mas houve um dia, estava eu no Japão, de férias, e daí tu há bocado estavas a perguntar isso do Japão. Isto foi para aí em 2011, 2010. Estava eu de férias no Japão. E estamos a levar numa altura em que os telemóveis não havia já havia iPhones. Já havia iPhones. Mas ainda não tinha, se calhar, um iPhone. Os iPhones ainda não estavam tão disciplinados. E eu estou no meio do Japão e falta uma semana para voltar. Não havia, e quando eu digo que não havia telefones, não estava sempre contactável. Ok. Então eu chego ao hostal, na altura não havia dinheiro para um hotel. Estava no hostal com o meu colega e chego e vou ver os e-mails e vou ver as chamadas telefónicas que tinha recebido, porque eu tinha estado em off o dia todo. E é só chamadas do meu principal cliente a chamar-me nomes, a chamar-me de filho da mãe, a dizer que era um grande sacana, todos os nomes possíveis e imaginários, e eu não percebi o que é que estava a passar. Resultado, houve alguém da minha equipa que fez cagada e concorreu contra o meu cliente. Como assim concorreu? Ou seja, foi um concurso para um novo negócio e não se apercebeu, ou percebeu-se, e já não lembro o que é que aconteceu, e ganha o negócio e quem estava do outro lado era o meu cliente.
E isso caiu muito mal. E ele concorre em nome da tua empresa? Sim, concorre em nome da minha empresa. Ah. Foi um negócio que a gente, na altura, não se apercebeu que o nosso cliente estava lá. Houve um mal-entendido ali. Era um grande negócio? Não, era um Ok. negócio da treta. Era só eticamente, era questão É uma questão ética, né? Claro, claro. Se nós fornecemos pessoas para ali, Sim. não vamos estar a concorrer Uhum. para um negócio do nosso cliente. E o nosso cliente passou-se. E quando se passou disso, vocês já não fazem mais negócio com a gente e têm que tirar toda a gente daqui para outro fornecedor até ao final do mês. E eu no meio do Japão. E aquele cliente representava 60% da minha faturação. E eu fiz tudo o que estava correto. Eu percebi, nós fizemos cagada, vamos assumir este erro. E as pessoas todas que estavam no nosso cliente, que a gente podia ter realocado para outro sítio qualquer, podíamos ter procurado fazer isso. Começamos uma a uma a migrar para outro fornecedor. E no final do mês, já essas pessoas todas saíram da empresa. Estamos a falar, pá, de umas, na altura, 11 pessoas, 12 pessoas. Mas que era pá, aí um terço da empresa. E eu lembro-me de estar em Picoas, na rua Filipe Folk, onde hoje em dia está um Aldi, por baixo, aliás. E eu lembro-me perfeitamente de estar a fechar a porta à última pessoa que sair e ter sido um dia horrível. E eu hoje olho para a perspectiva para isso e digo, eu não sei como é que não fali. Não sei como é que não fui à falência. Esse custou-me 60% da minha faturação. Sobrevivi. Reconstruí, fiz as pazes com o cliente, hoje em dia continuamos amigos, voltei a fazer negócio com ele, mas nunca mais fiz tanto negócio como ele, como fiz na altura. Obrigou-me a expandir, obrigou-me a procurar clientes. Incentivou-te a ter a equipa de vendas? Incentivou-me a pôr a equipa de vendas a trabalhar, que na altura já tinha equipa de vendas, e sobrevivi. Fast forward 2022, acontece muito semelhante com o Invoice Express. Nós tínhamos um cliente que representava 25% da faturação, só que desta vez eu já estava a ver isso. Desta vez eu já tinha a perspectiva para perceber isto vai ser um problema. Se este cliente corta connosco, começa a ser um problema. E eles cortaram connosco em dezembro de 2022. Recente. Sim, muito recente. Em dezembro de 2022. E eu mais ou menos em maio, junho, que começo a perceber, pá, nós temos que nos aproximar deste cliente para perceber o que é que ele pretende fazer. Como é que tu começas a perceber que as coisas não estão a correr bem? Não, estavam a correr lindamente. Okay. Eu é que via na faturação, para lá, 25%, este cliente representa 25% da nossa faturação. Red flag. E então começo-me a aproximar e em setembro começo a perceber que o cliente já está a fazer manobras para sair. Mas estava a marinar, andava ali a enganhar, se renovava, se não renovava, dizia que ia haver outro fornecedor, mas não nos dizia quem era, e nós não percebíamos quanto é que ele estava a negociar para nós baixarmos preço, ou quanto é que ele estava para sair. Nós descobrimos que o cliente ia sair mais ou menos a 15 de dezembro. Eu não vou dizer o nome do cliente aqui por uma questão de privacidade, mas é um cliente bastante conhecido aqui no mercado. E ele tinha muitos fornecedores e cada fornecedor emitia faturas com o Invoice Express. E um desses fornecedores, por engano, contacta o nosso suporte a perguntar quais eram os passos para mudar de sistema de faturação. Okay. Então nós descobrimos isto por causa disso. E deu-te um head start de descobriste isso e passado quanto tempo é que ele te faz o comunicado? Ele sai ao fim de 15 dias. Ok, tens 15 dias de... E repara, eu já tinha um budget todo montado, um orçamento todo montado, com aumentos previstos, com prémios, com tudo mais, e depois isto dispara todos os alertas. Em 2022 o cliente sai, nós acabamos de ter uma negociação bastante hostil e ele acabou por sair. Nós ainda recebemos uma boa quantia de dinheiro por causa dessa negociação, por causa de pré-avisos e de uma série de coisas. Okay. E o cliente sai. Nessa altura eu tomo uma série de medidas, mas aí já tenho a quando. Né? Ok, os 25% saem, eu sobrevivo, vou perder dinheiro, para onde vamos fazer dieta, mas está tudo certo. Não foi como nos 60%. Aí havia risco de morte. Aqui não havia risco de morte. Aqui foi diferente. Para piorar a situação, um mês e meio depois, a minha equipa de engenharia decide toda a sair e decide ir toda a trabalhar para a concorrência. Há lá um cabecilha que de certa forma começou a fazer lá o jogo dele, portanto, encontrou uma melhor proposta para ir trabalhar na concorrência e foi.
e está tudo ok em ter ido. E leva a equipa com E ele. leva a equipa. Ou seja, posso dizer que se não estou a errar, acho que eram 12 pessoas, ficam 3. Isso foi em que ano? Isso foi em 2023. 2023. E nessa altura, a Quan junta-se e ajuda-me a recrutar uma nova equipa e nós começamos a reconstruir. Eternamente grato à Michelle, ao Jean e ao Gonçalo Correia por terem ficado e terem ajudado a reconstruir. E hoje ajudaram imenso a reconstruir o Invoice Express. Mas doeu. E nessa altura eu pensei, ok, doeu, vou reconstruir, se calhar está na altura de ver o que é que o mercado paga. Na altura já estava a haver consolidações, já estava a ver, o mercado já estava a ser, já havia players lá fora a comprar vários players cá dentro e decidimos ir ver. E quando fomos, abrimos o processo de venda, até que surgiram propostas e depois no final acabamos por escolher a Visma e fomos para a Visma. E foi de longe das melhores decisões que tomei, francamente. Voltando ao início da conversa, no meu caso é um caso de sucesso de venda, a maioria das vezes não é. E eu tenho consciência disso. Que era o que eu e tu estávamos a falar em off e depois começámos logo a gravar, que de 20 pessoas que eu falo que vendem a empresa e que ficam lá dentro, porque acho que vender e sair depois é completamente diferente do vender e ficar, mas de quem fica eu só conheço 2 casos de pessoas que venderam e que é, ok, eu hoje faria exatamente igual e sou tão feliz como era antes. Eu já sei que não vamos falar sobre a venda em si, não vamos aos pormenores. Podemos falar da venda, podemos falar dos pormenores. Ok, boa. Tu, calma, tenho uma questão muito importante para ti. Conhece aquela sensação de estar sempre a correr atrás do dinheiro e nunca sentir que o dinheiro é que corre atrás de ti? O sistema que nós desenvolvemos dentro da Scalabs ajudou-nos a ir 0 euros faturados a mais de 2 milhões em menos de 2 anos. E se isso parece bom demais para ser verdade, nós já aplicámos o nosso know-how, os nossos sistemas, o nosso conhecimento em mais de 150 empresas B2B em Portugal. Por isso, se tu faturas pelo menos 500 mil euros e vives nesta incerteza de querer fazer crescer o negócio, ter imprevisibilidade no departamento comercial, sentires que a tua equipa não está alinhada ou no seu potencial máximo, te recomendo vivamente a ir ao nosso website, vês o vídeo em que nós explicamos de A a Z todo o nosso framework, aquilo que funcionou para nós e para mais de 150 clientes e tu percebes exatamente o que é que nós fazemos. Com essa informação, marca uma reunião com a nossa equipa, vamos entender melhor as tuas dores e se nós percebemos que te conseguimos ajudar, excelente. E como nós dentro da Scalab somos muito fãs de social proof, nós temos centenas de vídeos de testemunhos, uma centena, dezenas de entrevistas com clientes no meu YouTube e partilhamos os contactos dos nossos clientes. Por isso, depois de ver as dezenas e dezenas de vídeos de testemunho, as entrevistas com os clientes e conseguires ligar aos nossos clientes e não sentires confiança em nós, então não há mais nada. Mas não deixes que esta falta de confiança seja um impedimento a trabalharmos juntos. Dezenas de vídeos, entrevistas e contactos dos nossos clientes. Nós já fizemos isso e adorávamos perceber se conseguimos ajudar-te. Por isso, sem mais demoras, clica no link, vamos nos conhecer e perceber se somos um bom fit. Agora, de volta para o podcast. Vou dar os parabéns, antes Obrigado. de mais. 100% merecido. Para pôrmos em dimensão ao mercado português, apenas 2% das empresas em Portugal faturam mais do que 1 milhão num ano fiscal. O número de empresas que são transacionadas, vendidas como um todo em Portugal é 0 qualquer coisa. Dessas não consegui descobrir quantas é que... Até porque não sabemos o valor de venda, mas o que seja é o 0 ponto do empreendedorismo em Portugal e quero dar os parabéns genuínos por isso. Acho que és uma inspiração para muitas pessoas que... Tu começaste aos 26 anos, 27 anos e disseste, olha, eu vou emigrar, vou abrir uma empresa. Exato. E fast forward, és um overnight success que demorou 18 anos a construir. Exatamente. O overnight success de 18 anos, é isso mesmo. Depois dar-te esses parabéns. E gostava agora de falar, e isto é muito egoísta, eu quero mesmo aprender, eu reflito muito sobre isto, que é no momento que na pirâmide Maslow tu tens as tuas necessidades básicas aligned, e no mundo do empreendedorismo claro que não, já tinhas um EBITDA positivo, já tinhas, mas nada se compara a uma venda da empresa. Eu gostava de saber o antes e o depois da venda. Já te ouvi dizer a história no momento, e que se pudesses contar, gostava muito do momento em que
bate, mas eu gostava de contar essa história, mas gostava muito que me contasse o antes e o depois de um pré-venda e um pós-venda. Olha, a venda para a Visma para mim trouxe-me surpresas do ponto de vista emocional, que é, eu tirei um peso gigante de cima de mim, e não estava a contar com isso. Ou seja, o processo de venda é uma roller coaster, uma montanha russa, mas para quem é empreendedor já está habituado a isso, não é? Porque quem é empreendedor sabe que isto é uma montanha russa e a dado momento aprendes a perceber, ok, estamos no alto da montanha russa, ok, isto vai passar. Estamos no baixo da montanha russa, tudo bem, isto também vai passar. E numa negociação, portanto, numa venda de uma empresa, há muitos altos e baixos. Vou ficar milionário, não vou ficar milionário, vou vender, não vou vender, portanto, é loucura. Vai ser este cliente, vai ser este comprador. Não vai ser este comprador. Este comprador fez-me uma grande proposta, olha, afinal tirou a proposta. E é um altos e baixos. E... De meses. Vou quase um ano. E depois é o due diligence. E depois é aquele stress todo de, ok, eles vão usar o due diligence para baixar a proposta, quanto é que vão baixar? E depois a negociação final. Deixa-me só explicar o que é o due diligence. Para quem não sabe, o due diligence é basicamente quando tu chegaste a um pré-acordo com a empresa, vamos dizer que há uma avaliação de 1 milhão de euros. Sim. E há uma avaliação de 1 milhão de euros. E depois eles fazem os due diligence, que aí entram e vão começar a inspecionar absolutamente tudo que acontece dentro da empresa, e no final as due diligence, o que grande parte das vezes acontece é, se eles ofereceram 1 milhão, depois vão oferecer um bocadinho menos, porque dizem, olha, isto não era bem aquilo que tu me disseste, não era bem aqui estes valores, isto está enganado, não sei o quê. E é um processo muito chato, porque tens pessoas externas dentro da tua empresa a ver tudo. A ver absolutamente tudo. Continua, desculpa. É isso mesmo. É um striptease total. E talvez és pago ou talvez não és pago com esse striptease. Sim. E portanto é uma roller coaster. O dia propriamente da venda, já me perguntaste isso. No meu caso foi 8 de fevereiro de 2024. Nunca mais me vou esquecer, sobretudo porque foi no dia a seguir aos meus anos. Por pouco não calhou nos meus anos. E não calhou nos meus anos de propósito. E é engraçado, porque tu levas ali, a fase final é a negociação de um contrato. É um contrato com uma espessura bastante grande, montes de páginas, 80 e tal páginas. Os advogados levam até, no meu caso, levaram até à 1 da manhã, no dia anterior da assinatura do contrato, a trocar impressões para finalizar o contrato. Eu comprei, aqui uma inconfidência, comprei uma caneta para assinar o contrato, toda XPTO, e no dia da assinatura do contrato é por DocuSign. E é um dia normal aos outros. Muito bom. E o que acontece é, às 10 da manhã nós reunimos. Nós, os advogados? Eu e o meu advogado, estamos no Zoom. O meu advogado está em contacto com os advogados do outro lado. O DocuSign é carregado. Eu vou fazendo next. Levo literalmente a fazer 10 minutos a assinar páginas. Tal, 10 minutos. Depois vem outro documento, porque aquilo são sempre 3 ou 4 documentos. Assinas tudo e depois o advogado diz, pronto, já está. E eu, como assim, já está? Já está assinado. Agora eu vejo o payslip do outro lado, que payslip significa a transferência bancária, e dentro de momentos a gente confirma que o dinheiro entrou. Eu, está bem, olha, são meio-dia, vou treinar, como vou sempre. Fui treinar com o Rato, com o meu PT, na minha box, CrossFit Niner, publicidade, e estamos no meio do treino e recebo o telefonema do banco a dizer, caiu uma pipa de dinheiro na conta. E portanto, e aí faz-te uma grande festa, eu mostro o saldo bancário e a transferência aos meus amigos mais íntimos, à minha família, e é uma celebração enorme. E depois o que aconteceu? Desculpa, a que é que tu comparas essa euforia? Eu gostava, tipo, esse pico de adrenalina, de emoções, a que outra coisa é que tu comparas na tua vida? Completamente diferente, mas acho que tive um pico muito grande quando nasceu o meu filho, mas diferente. Aqui é uma grande vitória, foi um sabor de vitória. Eu acho que em 18 anos, que na altura tinha o Universo Express, 17 anos que tinha o Universo Express e a Rupial, foi aquele momento de vitória. Foi uma grande vitória. E nunca tinhas sentido aquele pico? Não tinha sentido. Foi uma grande vitória. Porque tinha sido um ano, aqui para os nossos telespectadores, de merda.
Pá, perdi 25% da faturação. A equipa foi-se A embora. equipa foi-se embora, foi trabalhar para a concorrência, ele veio um pontapé no cu, literalmente. Senti-me a maior merda do mundo nesse ano. E a gente consegue reconstruir, tive o meu, e outra parte, tive o meu COO do Invoice Express a ter um infarto nesse mesmo ano. Correu, pá, tudo o que eu vi para correr mal, correu. A verdade foi esta. O teu pico nem foi do ponto neutro, foi Foi um bocado baixo. de baixo de tudo Sim. para cima de tudo. E depois pensaste, tu vendeste uma empresa que, a bom rigor, nos números dizia que estava a decrescer. Porque se tu olhares para os números, nós perdemos 25% da faturação no ano anterior. Yeah. Então parecia que estava a decrescer. Pá, e a Visma viu o valor em nós, apostou na nossa equipa, reconheceu o valor da nossa equipa e quis ficar connosco. Então, eles estão felizes, eu estou feliz. E foi um casamento perfeito. Portanto, foi uma grande vitória. Foi um excelente momento na minha vida. Nunca mais me vou esquecer. Mas nem foi pelo dinheiro. Foi pelo sentimento de vitória. Foi pelo sentimento de merecimento. Isto foi merecido. E foi um momento bonito. E portanto, agora, os efeitos que isto teve a nível psicológicos foi para mim o mais interessante, que é, tirou um grande peso emocional de cima de mim, que eu nem sequer sabia que estava lá, mas estava. Eu relaxei muito mais. Quando dizes esse peso porquê? Porque saberes que... Porque para quem não percebeu, tu foste adquirido por uma empresa muito, muito grande. Norueguesa, sim. E é o peso que tipo, agora nunca nada vai... Tipo, nenhum salário nunca vai faltar. Tipo, Não era isso, porque isso estava sempre assegurado. Era... Eu já não tenho que me preocupar tanto com o futuro disto. Ou seja, se de hoje para amanhã a faturação deixar de ser necessária, isso já não é um problema meu. Acaba por ser um problema na medida em que eu sou Managing Director, mas eu já não carrego esse peso como carregava antes. Claro. Agora tenho um arcabouço, tenho literalmente, tenho a terceira maior empresa de software do mundo a trabalhar comigo. Yeah. Agora tenho recursos. Costas já largas. Não estou sozinho. Exatamente. Já não estou. Acho que o sentimento fez. Já não estou sozinho. Já tenho as costas largas. E tenho as costas muito largas. Depois, quando tu começas a perceber o que é a Visma, percebes que tens as costas muito largas. Muito mais largas do que qualquer player cá a operar. E isso foi um sentimento de conforto, de quase ali de caminho, de colinho, que eu não me tinha apercebido que precisava. E então foi foi um conforto muito bom que a venda trouxe. Trouxe outros problemas, não é? Como tudo. Quando tu recebes uma quantidade de capital daquele tamanho, agora tens outro problema, que é como é que eu vou pôr este dinheiro a render? Mas é um problema de qualidade, não é? É tal sempre história. Quando tu resolves um problema, o que é que vem a seguir? Há um problema maior, não é? Mas é um problema de maior qualidade. É um problema que muitas pessoas gostavam de ter. Mas não deixa de ser um problema, não deixa de ser um desafio. E não deixa de teres que ter risco e considerações e pensar nas coisas e estruturar as coisas para que as coisas corram bem. Mas é um problema muito melhor. Vamos lá, vamos ser francos. Como é que estás a resolver? Isso agora dava outro podcast. Okay. Mas estou a resolver. Felizmente está a correr bem. Mas isso acho que dava outro podcast de falar de investimentos. Posso puxar atrás? Sim. Eu aprendo tanto com estas coisas de saber, ouvir as histórias das pessoas que já viram o que eu vou fazer, que é... Pois há um ponto que eu gostava de levantar aqui, claro, sobre aquilo que tu disseste. Claro. Mas continua, faz lá a tua pergunta. Mas não esqueces da tua? Não. Ok. Eu tenho um medo. Eu desde há uns anos que já percebi que o meu objetivo de vida, o meu propósito é ser a melhor versão de mim mesmo. E eu tenho isso quase como se fosse uma tatuagem gravada no meu coração. E depois tenho os realmos em que tento ser uma melhor pessoa, tenho a minha vida pessoal, que mantenho bastante privada, e tenho a minha vida profissional. Dentro da minha vida profissional não é só o crescimento financeiro, tem a ver com a ética, tem a ver como é que eu me relaciono com as outras pessoas, tem a ver como é que eu trato as pessoas perto de mim, mas depois também tem o componente financeiro, porque são dollar sign, mas é tipo tu keep track dos teus resultados. E eu tenho medo de um dia ficar emocionalmente gordo, que é ficar confortável.
ficar num ponto em que eu diga, alright, ok, Não tenho fome. está feito. Tipo, exato, não ter fome. E aprendendo com outras pessoas, o que eu mais gosto da minha caminhada até hoje é o grind. É o acordar, é o risco, é não saber se vai correr bem, é dar tudo de mim, é desafiar-me. E eu tenho sentido ligeiramente uma mudança do meu mindset à medida que a empresa vai crescendo e que financeiramente fica bastante estável, ok? A minha já não tenho tanta dificuldade ao risco, e eu tenho medo se em escala como a que tu atingiste, isso não me tira a fome de vencer, de conquistar mais, que depois me vai impedir de ser a melhor versão de mim mesmo. Então eu gostava muito de entender como é que tu te sentes. Hoje eu sei que isto é uma coisa muito pessoal, mas tu sentes que esse conforto afeta o Rui que lá atrás andava com 2 empresas e tinha o grind total e não era o mais bem pago e eram 4 anos sem um negócio ganhar dinheiro. Sim, afeta totalmente. Obrigado por honestidade. Afeta. Eu acho que a ambição e a fome que tenho hoje é completamente diferente. Aliás, vou dar mais, que é, se eu pudesse falar com a minha versão mais nova, imagina, estou a falar contigo, vou dar este conselho. Gostaria que me tivessem dado a mim, que é, essa fome, se tu conseguires de alguma forma dissociar dos resultados financeiros, melhor. Vou dizer porquê. Porque quando tu já estás milionário e vais pensar num negócio, tu vais ter sempre aquela vou fazer isto para quê? Vou estar aqui a matar-me para fazer um negócio que vai fazer 1 milhão de euros por ano. Para quê? E então tu já não tens essa fome, porque como é que dizer, o esforço de recompensa não está lá. Agora, se tu tiveres perfeita noção que tu vais fazer aquilo não é para atingir 1 milhão de euros, é porque aquilo vai te dar vida, é porque aquilo vai te dar gozo, é porque aquilo vai te dar dores de cabeça, e tu percebeste que as dores de cabeça dão-te prazer, e tu percebeste que ter pessoas e trabalhar com pessoas é a maior chatice do mundo, mas ao mesmo tempo é aquilo que dá pica. Se esse for o motivo, então vais fazer isto para o resto da tua vida. A mim, pessoalmente, eu associei durante muito tempo a recompensa financeira também ao processo. Okay. E, portanto, hoje em dia, eu se estiver entre investir em coisas passivas ou fazer um negócio novo, eu invisto em coisas passivas, porque aquilo vai-me dar um retorno e eu não tenho que me chatear muito. Agora, isto também depende de cada pessoa. E a outra parte é esta. Tu tens que idade? Estou a entrar nos meus 30. Se tiveres de pensar. Estás a entrar nos teus 30. Os teus 30 e os teus 40 vão ser completamente diferentes. E a verdade é, o ciclo de vida onde tu estás também vai-te fazer ter outras perspectivas. E, por exemplo, eu estou num ciclo de vida que neste momento quero desfrutar da vida. Quero curtir a vida. Gosto muito da minha liberdade, gosto muito de poder viajar, de estar com os meus filhos, de ir buscá-los à escola, de levá-los à escola, de estar uma semana com os meus filhos, uma semana sem, em que numa semana sou paizinho, noutra semana sou o Rui homem. E, portanto, esse equilíbrio está-me a dar um gozo enorme. E eu levei 2 décadas praticamente 100% focado no negócio. Vá lá, quando o Filipe nasceu a coisa abrandou, mas o meu ritmo sempre foi muito focado para os negócios. E hoje em dia já não está a ser assim, eu estou a saborear a vida. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? É verdade, há essa fome que tu tens, esse drive, eu também tive nessa altura. É verdade que tu perdes essa fome e também é verdade que está tudo ok, porque tu vais chegar a outro ciclo de vida. Por exemplo, eu se calhar estou num ciclo de vida agora onde gosto muito mais de ensinar, de aprender, de ler, de ir fazer seminários, cursos, eu próprio ir buscar coisas para mim, de partilhar, de mentorar, porque isso dá-me gozo, porque isso dá-me drive, mas não é pelo dinheiro. Ou seja, eu sei que faço muito mais dinheiro num dia com os meus investimentos do que se calhar faço um ano neste negócio. Então, se conseguires dissociar o que é o teu prazer, o que é a tua, o teu motor e alimentares isso, garanto que um dia que tenhas sucesso e tenhas milhões no banco, não é isso que vai tirar o drive, não é isso que vai tirar a fome. O que provavelmente vais descobrir é quando chegares lá, já estás nos teus 40, tens outros gostos,
tens outras necessidades que não tinhas agora. Nem que seja família, nem que seja outra coisa qualquer, porque tu vais estar diferente. A tua melhor versão vai ser diferente aos 30 do que vai ser aos 40. Posso pedir a tua opinião? Claro. Então o que é que eu estou a fazer hoje em dia? Eu estudei fora, tive esse luxo, a minha mãe meteu grande parte do dinheiro que tinha como mãe solteira, como mãe viúva, para proporcionar estudar fora. E então eu, long story short, eu estudei num ambiente de muita riqueza, maravilha, e então rapidamente entrei no loop disso e rapidamente saí do loop disso. E então o que eu tenho feito nos últimos anos é que eu acho que consegui dar um detach muito grande de coisas físicas. Por exemplo, Rui, eu não tenho carro, eu não tenho carta de condução, eu não tenho relógios, grande parte da minha roupa hoje em dia é roupa da Scalabs, e eu tento não... Eu escrevi as coisas que me deixam feliz, porque a felicidade, tu és feliz porque alguma coisa que gostava de fazer está a deixar feliz, não Sim. é só porque, tipo, ou, por exemplo, tu foste às tuas entrevistas em Dublin, não eras feliz porque viste a chuva, porque isso Aquilo deixa-te tudo e triste. aquilo ia-me deixar triste, sim. Então o que eu fiz foi, eu pus a minha lista, e depois eu vou-te dizer o que é que está a funcionar para mim, e gostava que tu depois me dissesses se adicionarias aqui alguma coisa, porque tu já estás num ponto que eu sei que vou chegar. Então eu fiz a lista das coisas que me deixam feliz. Ir ao ginásio 1 hora por dia, estar com a minha namorada, conseguir ter boas conversas como esta. A grande parte da razão pela qual tenho um podcast é porque eu fiz na minha lista do que me deixa feliz é ter conversas com pessoas que já atingiram coisas que eu quero atingir ou que já criaram algo que eu quero aprender. Então eu comecei a ter os podcasts, vem-se dizer vamos almoçar durante 2 horas que é só chato, depois vem a comida e eu sou interrompida, então bora meter podcasts. Então eu fiz a minha lista e eu todos os dias tento dar o check dessa lista. Ir ao gym, acordar cedo, beber café enquanto faço deep work, e nada daquela lista tem nada material, nada dessa lista, carro, relógios. Então eu desde os últimos anos dei este detach total, e a Scalabs entrando num ponto bastante estável financeiramente que estamos hoje, eu continuo a fazer o que faço pelo amor do que faço, por desafiar a minha mente. Tipo, eu acordo todos os dias, eu já não acordo todos os dias de manhã para ir trabalhar porque tenho que pagar contas. Claro. Também tenho que, mas tipo, já eu poderia ser muito mais soft do que sou, mas eu amo e sou apaixonado por aquilo. E eu acho que a única maneira de eu nunca perder este drive é não pôr também a minha felicidade em bens materiais, é nunca associar tipo o Lamborghini à minha felicidade e ir buscar a minha felicidade ao desafio diário. Então é isso que eu faço, e gostava de saber se tu adicionarias ou trocavas alguma coisa para conseguir dar este tal detach que tu próprio falaste. Sim. Vamos lá esclarecer uma coisa. Tu há bocado perguntaste-me como é que foi o dia em que a transação financeira caiu. O que é que a minha vida mudou depois disso? Nada. Eu vivo na mesma casa, conduzo o mesmo carro. Sério? Não comprei nenhuma casa para mim, maior. Continuo a ir aos mesmos restaurantes que ia, continuo a viajar como viajava. A minha vida financeira não me... Ou seja, o facto de ter recebido aquela quantia de dinheiro não mudou em nada o meu estilo de vida. Nada. Eu já tinha aquele estilo de vida. Porque as empresas já me proporcionavam isso. Portanto, quando eu digo perder a fome, não é tanto no sentido de haver esse attachment a essas coisas. É mais no sentido de... Porque quando tu falas que vais fazer 2,5 milhões este ano, eu vejo brilho nos olhos. Isso faz-te correr. Acontece que quando tens algum capital já que é muito superior a isso, esse brilho dos olhos vai dizer 2,5 milhões, para quê? Entendes? Ou seja, já não é o número que te faz correr. Okay. O que te faz correr tem que ser o resto. Que tu dizes bem. By the way, eu também tenho uma lista de coisas que sei que me fazem feliz. Inclui treino de musculação. Não é treino de corrida, nem cardio, nem nada disso. É treino de ferro. É leitura. É boas conversas. Journaling, que eu sei que tu fazes. Fazer journaling. Boas conversas. É companhia feminina. É andar a viajar. E, portanto,
O dinheiro o que te permite é viver isso com maior conforto e liberdade para fazeres quando quiseres. Boa. Não é tanto porque quero ter o Porsche. Eu não tenho nenhum carro desportivo. O carro que tenho era o carro que tinha, era um Tesla. Portanto, não é... Agora, é muito confortável tu perceberes, adorava ter o carro XPTO. Então, ok, bora lá comprar e ter o carro XPTO. Eu, pessoalmente, ponho-me a dizer, mas tu estás-me maluco, não vou gastar 300 mil euros num carro quando isso nunca te vai gerar retorno nenhum. Nunca fizeste nenhuma maluquice depois da... Já fiz, mas não dá essa dimensão. Ok. Já fui a restaurantes de luxo e pagar 1000 euros por uma refeição. Valeu a pena? Valeu pela experiência que foi. Pela quebra de crenças que eu tive que desconstruir em mim para me permitir ir a um restaurante de luxo. Essa parte foi muito divertida. O restaurante em si, já fui a melhores. Okay. Neste caso foi o PRC de Nova Iorque. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? É aqueles 2,5 milhões que eu digo que vão ter um efeito diferente quando fizeres um exit. E que se tu conseguires manter o mesmo drive que mantens agora para chegar a estes 2,5 milhões, quando tu já não precisares deles, isso é bonito, isso é fixe. Porque isso dá-te vida. Eu pessoalmente, se tivesses que me dizer vou começar uma startup do zero e ter que chegar a 1 milhão de euros, não, obrigado. Não, obrigado. Não, obrigado mesmo. Mas não querendo tu agora começar esta startup, tu estás a ajudar muitas outras pessoas. E foi a transição que tu fizeste, passaste de aluno para professor. Sim. Aluno do mundo do empreendedorismo para professor a ajudar outras pessoas a atingirem pontos. Acho que a maior felicidade vai ser quando ajudas outras pessoas a atingir mais do que tu próprio atingiste. Conta um bocado da caminhada que estás a fazer agora, das opções que tomaste, aliás, que foi aí que nos conhecemos. Sim, a gente conheceu-se no Next Alliance. Next Alliance é um grupo mastermind formado por mim, o Ricardo Teixeira, e pelo Hélder Ferreira. Tu também já o tiveste cá, o Hélder? Ainda não, mas vais ter. E o Ricardo também. E portanto aí ajudamos outros empresários que já estejam a faturar bem a jogar ao jogo do equity, como a gente lhe chama. Tenho também a minha comunidade de Ramp, onde aí, portanto, é uma comunidade mais acessível para empreendedores que estejam a faturar entre os 0 e 1 milhão de euros, e aí faço uma aula por mês. Online? Online, normalmente é online, é o Ramp. Não te conheço. Eu não me divulgo. Okay. Sou mandado a vender. Okay. Mas a vender o Ramp. Sim, porque de resto garantidamente vende. E essa jornada tem sido muito à volta do Next Alliance e do Ramp como mentor. Depois continuo como Managing Director do Invoice Express, não só porque estou num earnout, mas porque gosto da Visma, genuinamente gosto muito da minha equipa no Invoice Express e continuo a sentir que faço falta lá e que aquilo dá-me gozo. Como chairman da Rupial, estou basicamente chairman, como presidente do Conselho de Administração da Quen, oriento muita estratégia e estamos a orientar no que diz respeito a aquisições de empresas e estamos a olhar para o mercado para adquirir empresas, para juntar à Quen. Ok. E... Achas que e desculpa interromper-te, a tua passares para professor e teres acesso também a muitos negócios e que estás a dar mentoring ou a ajudar, também te permite dar um sneak peek em oportunidades para depois... Sim. Sim e não, né? Há uma questão ética. Se eu tiver a mentorar alguém que eu vejo que é alguém que possa ser alvo da minha aquisição, eu acho que não vou querer mentorar, por uma questão de separar as águas. Mas pode acontecer. Isso pode acontecer. Porque eu fiz parte de vários masterminds, e vou juntar ao ponto que há bocado queria dizer. Desculpa. Não, desculpa, acho que cola bem aqui. Tu disseste uma coisa que é verdade, em que 20 pessoas que venderam a empresa, se calhar 19 correu mal. Eu tive a felicidade de ter participado em vários masterminds onde vi de perto processos de aquisição, onde vi de perto quais é que eram as ofertas, quais é que eram os múltiplos que pagaram, como é que foi a negociação, como é que foi o earnout. E é verdade, private equities a comprar empresas normalmente corre mal
no pós. Normalmente, quando se vende uma empresa, há um valor de upfront, há um valor de earnout. Normalmente, aquilo que eu observo é que tu recebes o valor de upfront e o earnout esquece, é para esquecer. Então, mas eu tive muito aconselhamento. Eu, durante o meu processo de venda, fui sempre aconselhado por mentores meus. E inclusivamente, houve pormenores que ficaram no meu contrato que foram negociados baseados nesse conhecimento. E saber identificar o comprador certo foi, sem dúvidas, resultado deste tipo de mentorias. Okay. Portanto, se eu tive um caso de felicidade é porque fui bem mentorado e sabia identificar os riscos que haviam em caso de vendas. Normalmente estão associados aos earnouts, estão associados ao pós a primeira tranche ser feita, a como é que o comprador vai operar na tua empresa, se ele vai esfrangalhar a tua empresa toda ou se vai-te deixar operar e continuar a operares. Tem a ver com pequenas questões que eu fiz ao longo. Por exemplo, uma coisa que eu fiz durante o meu processo de venda foi ter entrevistado outras empresas que tinham sido adquiridas. E aí deu para perceber logo claramente que estávamos a jogar em 2 campeonatos diferentes no que diz respeito aos compradores. Logo, isso foi determinante. Eu nunca teria feito isso se eu não tivesse sido mentorado. E se não me tivessem aberto os olhos para uma série de perigos. Portanto, o facto de ter tido sucesso também foi muito por causa dessa mentoria. Eu fiz cursos de comprar e vender empresas. Portanto, ter chegado ali foi o acumular de uma série de fatores. E correu bem, é verdade. Está a correr lindamente. Adoro a Visma. E isso também justifica porque em cada 20, 19 corre mal. E eu conheço algumas próximas que as pessoas depois de venderem arrependem-se imenso, percebem que aquilo que a empresa comprou não cumpriu com nada do que disse. Às vezes a empresa que compra tem dinheiro para fazer esta aquisição e depois não tem mais liquidez para mais nada, inclusivamente pagar os earnouts, que estão completamente alavancados no teu sucesso, e se tu não tens sucesso, eles também não têm sucesso. Fazem-te promessas do género, quando vendem, em vez de darem-te capital, dão-te ações da empresa que adquire, e depois já a empresa que adquire vai à falência. Há N histórias de horrores no mundo do private equity, no mundo das M&As. Isso dava outro podcast, mas isto justifica muito porque é que em cada 20, se calhar 19 corre mal. E também há casos de sucesso, obviamente. Como tu. Eu fui um deles. Sabes que O Moloney foi outro. quando eu te ouvi falar sobre o processo, há coisas que eu nunca mais vou fazer, por coisas que eu te ouvi dizer. E também estava a dizer isso em off e digo aqui, quando nós já recebemos propostas de pessoas que querem ser maioritariamente comprar parte da empresa, porque vem o crescimento dela, acreditam na ideia, acreditam nas pessoas e querem ter o piece of the cake. E a minha linha de pensamento mudou muito, em que eu e o meu sócio agora, tipo, estamos bem, não queremos pessoas cá dentro, porque tu és um caso de sucesso, mas 99% não é. E eu ponho sempre em questão que é tipo, ok, vou vender 10%. Não faz sentido, porque eu acredito que vou ser 100 vezes maior nos próximos anos e sei que o vou ser. E depois que é, alright, estatisticamente as outras pessoas também achavam que ia correr bem e depois não corre bem. Por isso, bora não ser naive e tentar defender-me ao máximo. E agora para completarmos, estás então na fase de mentor. Qual é que estás a tirar muito fulfillment de seres mentor? Sim, do pouco que faço, gosto muito. Okay. Para mim, um indicador muito engraçado no Ramp é perceber que a gente, apesar de sermos um grupo pequeno, porque eu não faço mesmo publicidade, não faço mesmo... Posso-me juntar a esse grupo? Podes. Ok. É só pagar. Okay. Sim, não achei que fosse gratuito. Mas também é barato, portanto não é por aí. Qualquer pessoa que faça €1 milhão pode se juntar? Menos $1 milhão até, se for preciso. Sim. Okay. Se alguém se quiser juntar, aproveita. Como é que se junta? Pode ir a ruipedroalves.com, dar lá, metam-se nas mailing lists e sobretudo do Ramp, e nós mandamos um e-mail depois para a pessoa entrar. Ok. Queres divulgar quanto é que custa? Sim, Santo Euro, a última vez que a gente vendeu estava a €297 por ano. Ok. Portanto não é nada caro. Nada caro. É uma pechincha. É gratuito. É quase gratuito. Okay. A ideia daquilo era ser um viveiro. O ponto aqui é
as mesmas pessoas vão sempre às aulas, não falham. E que é engraçado. E isso para mim diz muito, que é... Eu como aluno online sou péssimo. Umas vezes vou, outras vezes não vou, tenho dificuldade em consumir conteúdo online e para mim é surpreendente ver que sempre que eu marco uma aula as mesmas pessoas aparecem e são pessoas que estão dedicadas e Quais querem são os aprender. tópicos? Olha, falo muito sobre liderança, falo muito sobre finanças, falo muito sobre maximização do valor de negócios, falo muito... já tive tantos temas, tenho lá tantas aulas já sobre, sei lá, como despedir uma pessoa, como comunicar, estilos de liderança, de quando é que deves fazer perguntas, quando é que deves ser assertivo, quando é que tomadas de decisões, como é que deves envolver as pessoas nas decisões e na mesma decidires tu, como é que podes influenciar, como é que podes... agora estou a pensar a fazer um conjunto de sessões sobre negociação. Gosto de, por exemplo, posso dizer que as últimas 2 sessões, isto é mensal, eu experimentei fazer um hot seat com algumas pessoas e aquilo teve bastante sucesso, que a gente estendeu para mais 3 sessões. E no entanto foi só falar sobre temas dos participantes e estarmos ali a debater opções para ali. O que é interessante naquilo é muito de dar clareza à pessoa. Portanto, eu não vou tomar decisões por ninguém, não vou indicar as pessoas para fazerem A ou B, mas a ideia é esclarecer e quando a pessoa entra ali, pelo menos tenha mais clarividência sobre os seus problemas. Tu disseste uma vez uma coisa que eu gosto muito, que é meter uma lanterna. É, exatamente. É apontar a lanterna, olha, está ali o buraco. E depois Agora vai pessoa escavar. Exatamente. A pessoa que tem que escavar. Está ali o tesouro. É ali que tens que escavar. E é isso. O objetivo é esse. Portanto, é fulfillment. É bastante fulfillment. Eu acho que não faço o suficiente ainda. Tenho que fazer mais. E queres? Quero. Tu, e terminando, tu disseste, não aqui, disseste num podcast que gostavas de estar, se calhar, disseste isto, se calhar há 8 meses, se não me engano, tinhas acabado de vender, estavas no processo, gostavas de estar, se calhar, no board de algumas empresas, tomar... Como é que tu vês isso? Se já o estás a fazer, como é que ativamente vais encontrar empresas que digas, porra, eu quero mais do que dar uma aula por mês, quero estar mais envolvido neste projeto. Como é que vais fazer isso acontecer? Isso já o estás a fazer? Ainda não o estou a fazer. Isso é um modelo que eu até já tenho a marca e tudo. Vai se chamar Conselho Privado. Basicamente é um conselho privado. É mesmo isto. Há um board onde eu vou agir quase como chairman dessas empresas e essas empresas vão ter que produzir um relatório, imagina, trimestralmente, de acordo com perguntas que eu faço, exigentes. Portanto, a produção do relatório em si tem que ser exigente. E depois há uma reunião, 2 dias, onde vamos discutir com essas empresas ativamente os problemas dessas empresas e apontar a lanterna sobre essas empresas. E o que é que tu pedes aqui? Equity? Não perco equity. Aqui isso poderá ser um FII anual ou pode ser um FII anual mais equity, dependendo do caso. Sim. Dependendo também da participação que tiver. Eu tenho 2 hipóteses de fazer isso. Ou faço a título privado, onde vou ter que angariar clientes, onde vou ter que encontrar pessoas que queiram participar nesse modelo, ou posso participar mesmo dentro da Visma, porque a Visma tem 200 empresas, há 200 boards diferentes e posso participar dentro ali. Eu estou aberto aos 2 e a fazer um mix dos 2. Este modelo em particular é aberto ao público. Aqui é uma coisa mais interna dentro da Visma, que eu acho interessante também. E sim, isso é uma coisa que eu me vejo a fazer e claramente vou fazer nos próximos anos. Porquê que eu digo nos próximos anos? Porque eu ainda estou no processo como Managing Director do Invoice Express, tenho a Quan e tenho que gerir muito bem o meu tempo. E aqui é mesmo uma questão pessoal de gestão de tempo. Por isso é que ainda não lancei estas coisas assim, porque eu sei que há demanda para isto. Mas é mais por isso. Ok. Eu gostava de fazer parte desse grupo de cobaias. Já estou a vender. Já está a vender, és um excelente vendedor. Top. Acho que podia estar aqui mais 4 horas a falar contigo. Vou-te contar um segredo. Eu tenho uma lista no meu telefone que se chama Aprendizagens. E o que eu faço é, eu escrevo o nome da pessoa,
ponho o ponto da empresa ou da pessoa, o que seja. Agora tenho feito muito a faturação ou a avaliação da pessoa ou da empresa e depois as aprendizagens que eu tirei dessa pessoa. E já devo ter 20, se calhar 30 aprendizagens. E então eu ponho o nome da pessoa, o ponto em que ela está e as aprendizagens que ela me passou. Mas é uma coisa muito simples, se calhar 2, 3 linhas para cada uma aprendizagem é uma linha. E já te tenho na minha lista desde a última vez que te ouvi a falar no Next Alliance, com 2 ou 3 aprendizagens. Por isso eu desde ali, e já tinha dito isso, tipo, tu já marcaste decisões dentro da Scale Labs por causa, tipo, já existe sabes quando mandas a pedrinha ao rio e depois Aquilo faz ondas. exatamente, tu já criaste shockwaves que nem sequer sabes. Eu sou uma dessas. Olha, obrigado, fico muito contente por saber isso. De decisões que eu e o meu sócio tomámos, porque foi tipo, ok, o Rui fez desta maneira, passou por isto, eu não quero ter, eu tenho que aprender com os erros dele e como é que eu me vou focar. Então, tu impactaste muito, neste caso específico, foi sobre investidores, não investidores, como é que nós faríamos um processo de aquisição. E eu nunca vou esquecer que se um dia tentar ser adquirido, eu vou ligar. E isso, tipo, eu garantidamente vou fazer. Por isso quero-te agradecer, porque esses shockwaves estão. E gostava, genuinamente, como empreendedor, que tu partilhasses mais ao mundo. Porque o conhecimento é uma coisa muito interessante, que demora tantos anos e tanto sacrifício a nós conseguimos, tipo, o nosso balde com os conhecimentos, e depois, apesar de haver muito conhecimento lá fora, existem pessoas com muita vontade de beber desse conhecimento. Sim, a destilação desse conhecimento, não é? Porque a dica que tu falas, que é uma dica, é se um dia pensares venderes a tua empresa, não é vender já a primeira pessoa que bate à porta, não, vou contratar uma boutique de M&A e vou fazer o processo ao contrário. Vou fazer o processo em que eu vou encontrar vários competidores para fazer bidding à minha empresa. E ires falar com uma boutique de M&A, uma KPMG da vida, uma consultora que estava habituada a fazer esse processo de M&A, é game changer. Total. O que tu disseste foi: nunca vais conseguir, quase certeza que não vais conseguir, consegues mais dinheiro se fores tu a ir ao mercado e dizer estou à procura, do que a primeira pessoa que te bateu à porta e te fez uma proposta e tu não tens nada para comparar e não os tens a fazer um bidding war um contra os outros. Esta é mesmo uma pergunta para ti. Tu veste como um investidor hoje em dia em empresas, tanto em termos de know-how como possivelmente financeiro. O que é que tu procuras ou o que é que te deixa entusiasmado numa empresa para tu dizeres que quer comprar? É os founders, é a ideia, é o tamanho, é o TAM? O que é que te deixa excited para poderes pensar em meter? Aí, vamos lá ver uma coisa. Eu adquiro empresas no contexto da Quan. E, portanto, no contexto da Quan, o que eu procuro é juntar negócio, clientes, carteira de clientes, carteira de consultores à Quan. E, portanto, é um caso muito específico, que é, ok, eu quero fazer crescer a Quan por aquisição. Agora, eu pessoalmente, enquanto investidor, eu não invisto em startups, eu não invisto em empresas de capital privado. Procuro não fazê-lo. Aqui fica outra dica. Ser sócio minoritário numa empresa privada é das coisas mais estúpidas que existe. Porque tu não tens poder absolutamente nenhum. Se um dia quiseres vender a tua cota da sociedade, os únicos compradores provavelmente vão ser os outros sócios. E se tu estás a tentar vender a tua sociedade é porque não estás a dar bem com os sócios. E, portanto, ser sócio minoritário, ser um parasocial muito bem definido, é das coisas mais estúpidas que existe. Dito isto, também já houve decisões que eu tomei no passado baseado nesta premissa que me fizeram fugir de algumas oportunidades, que algumas delas até estão em livros, que eu fiz skip a essa oportunidade e tinha sido uma oportunidade gigante. Portanto, há sempre uma exceção à regra. Sim. Mas, por regra, ser sócio minoritário de uma empresa de capital privado
é das coisas mais idiotas que existe, porque tu não tens poder absolutamente nenhum. Então eu procuro não investir em startups, procuro não investir em empresas privadas, penso sim em adquirir. E quando adquiro, neste caso em particular para a Qwen, estou a olhar para a carteira de clientes, estou a olhar para a carteira de consultores, estou a olhar para a qualidade dos clientes que o vendedor tem e para a qualidade da carteira, dos skills das competências que a carteira de consultores tem, e estou a olhar para isso numa lógica de adquirir. E depois olhando para o múltiplo e para a oportunidade que está à minha frente. Isso é quando eu olho como a adquirir. Mas eu estou a olhar no contexto específico da Qwen. E se tu fosse tu pessoal? Se fosse o pessoal, imagina, se eu fosse investir em startups, potencial de ideia, founders, equipa, claramente a equipa. A equipa que está à frente, que tem que ter o talento, tem que ter a fome, tem que ter a ambição, tem que ter a sinergia para perceber que leva aquilo à frente e perceber também que existe a oportunidade no mercado do produto, do timing, de poder entrar. Eu não invisto em startups também porque ainda não entrei nesse jogo. E não é um jogo que, sinceramente, eu, quando estive do outro lado, nunca quis jogar. Eu nunca tive investidores. Eu sempre fui bootstrap is the way. Fiz artigos no passado sobre isso, de achar que o caminho de estar constantemente a levantar capital não é o caminho que eu acho que o correto. Hoje em dia mudei a opinião sobre isso também. Acho que esse é um caminho que é perfeitamente válido. São coisas que podem perfeitamente coexistir. Mas, portanto, como eu não estive desse lado do jogo, hoje em dia também se calhar não sou a melhor pessoa para investir em startups porque não passei pelas dores. Mas se eu fosse investir era isto, era olhar para a equipa, olhar para a oportunidade, para o produto, mas sobretudo a equipa. Se a equipa tiver a fome, se tiver alinhado os incentivos certos e tu percebes que existe ali qualquer coisa, que existe negócio, que existe clientes, que existe vendas, que existe o potencial de se construir uma máquina e sobretudo de se aportar valor, não é? Se eu entrar, eu tenho que conseguir aportar valor. Sem ser o financeiro. Sem ser o financeiro. Até porque se faz a esse ponto, a empresa possivelmente... Não precisa de mim. Financeiramente não será... É isso mesmo. Era por aí que eu olharia. Top. Portanto, eu não censuro quem não quer levantar capital. Até acho que isso é saudável. Viver de capitais próprios, como vocês fazem. Eu mudei completamente a minha ideia. Eu, de forma mais imatura, sempre olhei para os Estados Unidos, ok, até porque eu tenho um amigo meu, muito próximo de mim, mais de 10 anos de amizade, foi para os Estados Unidos, tem uma startup, co-founder da startup, e acho que no último round foi tipo uma avaliação de 200 milhões. Fantástico. E levantaram, ou foi 20 ou foi 40 milhões, já não sei, mas há uma avaliação à volta de 200 milhões. E eu sempre pensei, ok, então... E ele já fez isto há, se calhar, 5 anos atrás. A primeira ronda dele. Então eu vi-o, não é essa avaliação, mas... Então, conhece o Tim Draper? Sim. Ok. Um dos maiores investidores do US, ele foi a primeira pessoa a meter €1 milhão naquela empresa. E eu fiquei completamente iludido sobre a realidade portuguesa, que é tipo, então é só isto. É só ter uma ideia. Os gajos, eu acho que nem sequer basicamente vendas tinham. Tinham um burning rate, quer dizer que todos os meses andam a perder dinheiro. Exatamente. E vão e dão-lhes €1 milhão. Top. E depois foram logo levantar outro. E depois a realidade é completamente diferente, porque nos Estados Unidos eles querem, tipo, eles não querem que tu sejas profitable day one, porque eles querem que tu ganhes market share, para no dia que tu dizes, ok, agora bora vamos ser profitable, tem uma avaliação estúpida e toda a gente faz o seu exit e ganha o dinheiro. E as VCs tipo, não querem uma empresa que já esteja a dar, querem uma empresa... Querem growth. Exatamente. Venzas Portugal, que não existe muitas empresas que tenham por trás um investidor que banque. Estás em burning rate, capitão. Pega lá. Continua a queimar. Tipo, não existe esse acesso a capital com a facilidade que existe nos Estados Unidos. E eu rapidamente percebi isso em Portugal. E então foi tipo, ok, com o meu sócio, se o nosso negócio não der dinheiro,
não há negócio. Não, É negócio. tão simples como isso. Podes aguentar 1, 2 meses, 3 meses, 6 meses, o que seja, mas no momento que começas a meter growth, começas a meter pessoas lá dentro e não dás profitability, é até, tipo, não vais Até ter. acabar o dinheiro dos outros. Exatamente. Acabar o dinheiro dos outros. Por isso, eu hoje em dia também gosto muito de ser profitable e sempre que me vêm, porque é engraçado, porque hoje em dia às vezes já recebo um pitch, tipo, olha, não queres investir na minha empresa? Raro chegar completamente a mim, mas tipo, mandam ou um e-mail ou não sei o que mais, e eu penso só, ó campeão, e ter vendas? Ires fazer vendas? Tipo, Exatamente. em vez de ires falar comigo a dizer, eu tenho uma grande ideia e se me deres 50 mil euros eu vou conseguir mudar isto tudo, eu primeiro penso, sabem, achar que eu sou rico, devem achar que eu sou o Rui, que eu não sou o Rui, não mandem e-mails para mim, mandem e-mails para ti. Mas eu penso, e teres vendas, capitão? Tipo, como Pois é. assim? Make It Growth faz vendas. Então acho que existe muito esta de bora levantar capital e depois é que vai ser tudo mais fácil. É. E não é. Deixa-me não é complementar aí com o que tu Claro. disseste. As VCs, hoje em dia eu percebo que isto é claríssimo. Há dois modelos de avaliar uma empresa. Dentro da Visma eu aprendi isto, que é o Rule of 40, Uhum. regra dos 40. Ou tu estás a crescer 2 dígitos percentuais ou 3 dígitos percentuais ao ano no teu revenue. Imagina, se estás a crescer 10% ao ano, Ok. mas depois tens 30% de EBITDA, Ok. tens os 40. Ok, 32. Mas tu podes estar a crescer 50% de revenue e ter 0% de EBITDA. 0% de aumento de EBITDA. Ou mesmo 0. 0% de EBITDA. Ok. E tens na mesma os 50%. Porque estás a crescer 50% ao ano. Ok. Então, normalmente os VCs que tu, como mencionaste aí, o que procuram é empresas de high growth. Empresas que estejam a crescer 50%, 60%, 100% ao ano, mesmo que estejam a fazer EBITDA negativo. Porque eles depois veem o rule of 40 e vão ver se está acima dos 40 ou não. E se estiver acima dos 40, se estiverem, apesar de estar vendas, a Amazon foi assim durante anos, vendas estupidamente altas ano após ano, o EBITDA pode estar a 0 ou negativo. Yeah. Porque no rule of 40, aquilo está muito acima dos 40. Porque se eu cresço, imagina, 120% ao ano, eu estou com 120, mesmo que tenha negativo 10% e estou a perder dinheiro, os investidores veem, espera aí, vou pôr aqui mais dinheiro porque isto está a crescer e está a ganhar a cota de mercado. Uhum. E vai haver um dia que eu faço o switch, que é, eu já estagnei no crescimento, já saturei o mercado, já tenho praticamente o mercado todo, agora é fazer dinheiro. Yeah. Até aí o switch muda. E é por isso que depois há um momento em que a Amazon começa a fazer rios de dinheiro. E por isso tem a avaliação que tem. E tem a avaliação que tem. Alguma coisa. Portanto, e então, um modelo não está certo e o outro está errado. Tu tens é que ter a noção que se vai jogar ao jogo do growth, tens de ter capital para te aguentares. Yeah. E aí precisas de investimento. Só que depois, aí estás a jogar num jogo em que vais ter uma avaliação lá para a frente, que é de milhões ou bilhões. Nem toda a gente quer jogar esse jogo. Eu não queria jogar esse jogo. E hoje em dia também acho que é muito interessante ter empresas que são rentáveis, que têm um EBITDA bastante gordo e que geram dinheiro e que geram cash flow. Mas isto sou eu que também procurei muito ter lifestyle, não é? Muito de viver a minha vida confortavelmente e não necessariamente de me tornar um grande milionário. Portanto, há espaço para tudo. Tu tens é que perceber tens é que ter clareza sobre qual é o jogo que estás a jogar. E se tiveres clareza sobre isso, consegues tomar melhores decisões. Uma das bússolas que eu mais agradeço ter como fonte de me guiar é ter definido que quero ser um unicórnio, ok? Porque isso ajuda-me numa tomada de decisão tão rápida, que é tipo, ok, é para pagar bonds aos donos ou é para contratar pessoas? É só para contratar pessoas. Já há pessoas, claro. Porquê? Porque, ok, 2 milhões e tal este ano, certo, mas para eu chegar a uma avaliação de um B, de ser unicórnio, eu estou a 0 ponto qualquer coisa do meu objetivo. Então isso põe-me uma perspectiva, Rui, que é tipo, ok, eu estou tão longe do meu objetivo que eu não tenho tempo para perder, sim. pensar em, let's smell the roses, bora fazer. É tipo, reinvestir, fazer crescer. E isto ajuda muito. E tanto eu como o meu sócio, o Pietro, rapidamente dividimos que é, o dinheiro da empresa não é o nosso dinheiro. Bora deixar isso bem claro. Sim. A empresa gera um EBITDA, isso é empresa, não é o Públio nem o Pietro a título pessoal que vão comprar Ferraris ou whatever. E aquilo é feito para que todas as pessoas que estão dentro da empresa e que têm um sonho
aquele dinheiro serve para conseguir que esse sonho também seja atingido. Porque a Scalabs não é eu e o Pietro, é um grupo agora de 20 e qualquer coisa pessoas que têm uma ambição e essa ambição está dentro da ambição da Scalabs e olham para nós como, ok, eu vou conseguir atingir... Exato, é o veículo para atingirem aquilo que querem. Por isso nós deixamos muito, muito claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tanto que, estavas a dizer, durante muito tempo não foste a pessoa mais bem paga na empresa. Eu durante muito tempo não teria salários. Zero. E quando comecei, se calhar, comecei a tirar salários, eu acho que os meus salários tipo 300 euros. Certo. E quando... E chega uma altura que eu disse ao Pietro, olha, eu quero receber o mesmo que a pessoa... que receber menos todos os meses, porque nós temos muitas comissões, muitos variados, uma equipa de máquinas, de vendas, e então eu fiz isso. Porquê? Porque eu queria que... Obrigava-te a aqueles todos que perfumassem. É um bom incentivo. A dor, porque eu não acho que tu podes dizer, olha, eu percebo a tua dor, só que eu estou aqui de barriga cheia e tu estás aqui anorético. Então é tipo, Rui, nós estamos iguais. Eu recebo o mesmo do que tu, eu provavelmente tenho... pressões financeiras, coisas que já tenho que pagar, mais elevadas do que as que tu tens que pagar, e se tu não começares a ganhar mais dinheiro, eu não começo a ganhar mais dinheiro. E fiz isso durante uns tempos para me pôr para o desafio. Em causa. E vou-te dizer que mais cedo ou mais tarde também vou voltar a esse ponto. Sabes que eu nunca me senti tão rico. Acho que eu tenho 2 momentos. Acho que o primeiro momento foi quando meti aí 30 mil euros a título pessoal. Porque eu fiz as contas naquela altura e percebi quanto é que me custava um ano da minha vida. E percebi que com 30 mil euros eu tinha tipo 2 anos para dar a volta a qualquer coisa que me acontecesse. Eu fiz mesmo as contas, tipo, vir viver com a minha mãe, massa, com atum, eu não tenho carro. Eu fiz literalmente as contas de quanto é que me custaria. E era tipo 400 e qualquer coisa euros. Então eu fiz as contas e é tipo, olha, tenho 30 mil, vou aqui, ainda vou de férias com a minha namorada algures, se ainda quero manter uma relação. E é tipo, olha, 30 mil euros dá-me para isso. E nunca me senti... Aquele momento marcou-me e... Só depois, se calhar no 100k, é que voltei a sentir, tipo, I made it, I'm very rich, porque tenho espaço para fazer tudo aquilo. Por isso, não sei como é que é quando vender a empresa um dia eu tiver um exit como o teu. Rui, quero-te agradecer Obrigado pelo convite. Gostei muito de ter cá, genuinamente. Eu só convido pessoas que gostam de ter conversas e... gosto de aprender, e meter uma câmara à frente é a maneira mais simples para isto não ser awkward, e não estávamos com os telefones e estávamos só tipo, tivemos 2 horas a trocar ideias. Gostava que as pessoas também explorassem mais. Tu tens muita informação que estás a dar out there, se quiseres eu ponho o link. Está bem, agradeço. Aqui a equipa está a ouvir, por isso eles vão saber, vamos meter esse link. O Next Alliance, para terminar, se alguém quiser saber mais do Next Alliance, nextalliance.pt, e nós vamos ter um encontro em novembro. As candidaturas estão abertas, há um processo de candidatura e um processo de qualificação, mas para quem quiser pode fazer o apply. E para o Ramp a mesma coisa, embora aí, portanto, nós estamos à procura de empreendedores que estejam mais no início, e no caso do Invoice Express, para quem quiser faturar, agora é gratuito, portanto também podem ir lá, invoiceexpress.com, para quem quer começar uma empresa e quer começar a emitir faturas. Nós estamos a oferecer, temos um plano gratuito neste momento. Durante quanto tempo? Para sempre, desde que emitas apenas um documento por mês, é gratuito para sempre. Ok, que para quem não percebe é uma estratégia para retenção de cliente, porque depois de usares o primeiro, vocês devem ter visto estatisticamente da pessoa depois de ter emitido a primeira fatura, vai sempre querer emitir muito mais. Mais do que isso, e depois acaba por ficar por nós. E depois mas para quem emite só uma fatura, também é gratuito, e tem um produto ali completo para eles. Top, obrigado. Obrigado, eu.